Continuando ainda no capítulo 3 de 2 Samuel, refletindo sobre as questões político-ideológicas dos tempos de Davi, trazendo para as questões político-ideológicas dos nossos tempos, veja o que temos aqui, ainda no capítulo 3, quando Davi, muito indignado, ele vai participar do enterro de Abner, o comandante dos exércitos de Saul, que foi morto à traição pelo Joabe. Olha as palavras de Davi no velório de Abner. O rei levantou a voz e chorou muito da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. A lamentação de Davi, profundamente emocionado, dizendo isso: olha, você caiu como se fosse um perverso, você caiu diante dos filhos da maldade. E quem eram os filhos da maldade aí no caso? Eram, digamos assim, os crentes da época, os companheiros de Davi, os irmãos de Davi, os filhos de Zeruia, que eram na verdade sobrinhos de Davi, filho de uma irmã mais velha que ele tinha, né? E aí vai dizer ainda no final, Davi desfalecido diante da morte de um justo, a morte injusta de um justo. No presente sou fraco, versículo 39. Embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Bom, eu iniciei dizendo que a gente iria correlacionar essas questões com o que vem acontecendo na atualidade no Brasil, porque eu acho que a maior perversidade é essa, né? A gente não consegue entender algumas coisas. A gente vai vendo que o Senhor vai realizando a obra dele, como realizava aqui na vida de Davi, e a gente vai vendo que em meio àqueles que o Senhor escolheu, tem os perversos, tem aqueles que amam a perversidade, conforme Zeruia e o seu outro irmão, que mataram um homem bom que fez aliança com Davi e que nem queria atentar contra Azael, o irmão de Joabe, que foi vingado aí nesse assassinato a furto de Joabe contra Abner. E a gente vai vendo essas coisas e vai vendo a história vai andando, e a gente vai percebendo que muita gente justa, muita gente boa, homens falhos, homens com suas dívidas que deveriam ser devidamente pagas no devido tempo, mas que em geral são pessoas boas, como o caso de Abner. E junto com isso a gente vai vendo o mais terrível é quando você vai vendo o profetismo, ou por que não dizer a profecia, a revelação, a cristandade, as pessoas que dizem estar agindo em nome de Deus, elas vão agindo em nome de manter o engano, em nome de administrar os enganos dos amigos, em nome de Deus. Nós vivemos precisamente este momento no Brasil, né? Onde desde a minha adolescência e juventude, eu percebo que tem um movimento profético que vivia falando: o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. Aí de repente as pessoas começam a falar o que iria acontecer com o Brasil, e um sonho que não tem nada a ver com os sonhos de Deus, esse sonho de que o Brasil vai ser um país evangélico. Isso é uma tragédia. Deus não tem interesse que o Brasil seja um país evangélico. Deus tem interesse em que as pessoas se convertam a Ele, mas isso está longe de significar que as pessoas sejam evangélicas, a menos que as pessoas sejam evangélicas no sentido de seguir o evangelho de Jesus. Mas o que a gente está vendo agora é um movimento evangélico que vai tomando conta dos poderes para defender tradições cristãs, para defender costumes, para impor sobre a vida dos outros, ainda que os instrumentos para impor essas condições cristãs sejam instrumentos profanos, como o presidente e o seu terceiro casamento, como o presidente, a sua família e os seus muitos crimes. A gente acabou de ver hoje no noticiário, mas a turma que ama esses evangélicos tradicionalistas não vê noticiário, só vê aquilo que eles querem nas redes sociais. A gente viu no noticiário que está lá a justiça, a parte cristã da justiça, toda aparelhada, escondendo crimes de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Né? Escondendo, adiando, dando seus jeitinhos, né? Proclamando a vitória de gente profana. Beleza, essas coisas todas vão acontecendo. Mas tem uma coisa, eu vou tentar não falar muito no vídeo de hoje. Assista o anterior aí, onde eu falo sobre o pastor
Cláudio Duarte e o pastor Silas Malafaia, que vão atraindo sobre si repentina destruição ao apadrinharem esse movimento que é anticristo, porque tem cara de Cristo, tem discurso cristão, tem coisa de tradição cristã, mas está fazendo as pessoas odiarem Jesus, porque Jesus não gosta do que os cristãos estão tentando implantar no Brasil. Desde os tempos de Constantino, quando a igreja de perseguida passou a ser perseguidora, ou como acontece na China, quem persegue a igreja da China é a igreja oficial, né? Como acontecia na igreja russa, a igreja ortodoxa, chamada também de cristã, ela perseguia os cristãos que eram a favor do evangelho, e no Brasil essa mesma turma que vai se instalando nos poderes, chamada de evangélicos, de bancada evangélica, ou de cristãos tradicionais, conservadores, é a mesma turma que persegue gente que ama a Jesus de verdade, que também foi a mesma turma que à época crucificou Jesus. Era uma turma de religiosos, de que acreditavam no Deus judaico, no monoteísmo, né? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ápice da cegueira, quando o profetismo começa a dar os seus jeitinhos para se adaptar aos tradicionalismos e não à verdade que é. Se essa verdade contradiz os desejos do conservadorismo, aí eles anulam as profecias, né? Eu fico me lembrando quando alguém muito querido me disse que no passado, por exemplo, tinha recebido uma revelação de Deus que o Senhor iria me usar na palavra, e aí essa pessoa vai e me diz assim, aquilo tudo foi profecia falsa. Por quê? Porque a pessoa vê isso que eu estou dizendo a vocês e ela entende que isso não é de Deus. Que você compreender as questões que eu tenho tentado compreender aí nos vídeos deste canal, e visite este canal para você entender do que eu estou falando, a pessoa entende que isso não é palavra de Deus. Que você torcer para que as mulheres, torcer, não é distorcer, torcer, congratular-me com elas, para que a mulher seja liberta em Cristo Jesus, como Jesus nos deu tempo para a gente semear isso, isso é coisa do maligno. Você compreender, aceitar, acatar a sexualidade alheia, isso é doutrina de demônios, aí trazem lá aqueles textos bíblicos que você já conhece, tudo descontextualizado e sem os avanços que a gente precisa ter. E eu tenho discutido essas questões no canal, aí a pessoa chega e diz, então a profecia não foi de Deus, aquilo ali foi uma invenção, zombando daquilo que Deus me deu. Você não precisa me ver como o arauto de Deus, a menos que do céu você tenha recebido essa revelação, né? Eu recebi de Deus revelação para acolher certas pessoas que são de Deus, não são pessoas perfeitas, mas são de Deus e fazem a vontade de Deus. E aí, eu acabei de te contar um caso agora de uma situação pessoal. Mas nós temos no Brasil uma situação coletiva de negacionismo também. No vídeo anterior que eu deixei aí o link dele, né, onde eu falo sobre o pastor Silas Malafaia e o pastor Cláudio Duarte, eu menciono que a Cindy Jacobs, que tem um movimento que até faz um trabalho todo ano aqui no Brasil chamado Descend, em 1992, eu digo no vídeo que não foi 94, mas ela mesma rememora e ela fala que foi em 1992 que Deus disse a ela que o Brasil ia ganhar tanto dinheiro, o Brasil ia ter tanto dinheiro que o Brasil ia emprestar e não iria tomar emprestado. Now the Lord also reminded me of a word I had in 1992 in Brazil. I believe it was given in Belo Horizonte, and what the Lord gave me at that time was that there would come a time that Brazil would lend to many nations and not have to borrow from any the World Bank or many. Aí que eu acho patético, que eu chamo de profecia negacionista, é que quando essa palavra profética que ela recebeu em 1992 aconteceu ali entre os anos de 2003 e 2014, né, aquele governo que vocês odeiam, 2003 a 2014 o Brasil emprestou. Aí os evangélicos da época começaram a chamar isso de corrupção. Por quê? Porque o Brasil estava emprestando para países aos quais eles não concordavam, mas isso foi cumprimento de palavra de Deus, né? Aí os evangélicos, junto com outros evangélicos infiltrados na Lava Jato, por exemplo, como aquele Deltan Dallagnol, que nunca me enganou, aliás, aqui eu quero dar parabéns
aos membros da Lagoinha quando o pastor André Valadão levou esse Dallagnol, um Daniel do século XXI de quinta categoria, porque não tem nada de profeta Daniel, ele foi um abusador do poder que recebeu. Aí ele foi lá na Lagoinha levar o evangelho de Curitiba lá para eles. Aí eu fiquei sabendo que as pessoas foram se levantando e indo embora. E no culto seguinte, o pastor André Valadão ficou irado. Como que vocês fazem isso com o homem de Deus? O povo fez bem. Nesse caso, a voz do povo foi a voz de Deus. Porque Deltan Dallagnol ajudou a destruir o Brasil. Ajudou a botar esse governo corrupto lá. E aí, acerca das corrupções deste governo, esse Dallagnolzinho tá lá caladinho. Agora vai cuidar da filhinha, tadinha, que tá doente sim. Mas ó, eles se empenharam em difamar um governo que era o cumprimento da palavra de Deus. Estou dizendo que Lula é um anjinho, que Dilma é uma Gabriela do céu. Não, o que eu estou dizendo é que o que Deus disse através da pastora Cindy Jacobs em 1992 aconteceu. O Brasil emprestou dinheiro para muitos povos e é claro, a gente recebeu com isso. Aí os evangélicos junto com a Lava Jato venderam a ideia, e junto com os eleitores de Bolsonaro, venderam a ideia de que a gente estava usando o BNDES para dar dinheiro para outros povos, que é uma baita de uma mentira. Vou ver se eu deixo aqui para vocês algumas notícias que mostram, desmascaram essas mentiras. Vou deixar aí no link do vídeo. Embora ela pula todo esse período onde a profecia dela se cumpriu e fala, agora vai haver um avivamento econômico. Meu Deus, avivamento econômico. A profecia que ela falou em 1992 já se cumpriu. E quando a profecia se cumpriu, os evangélicos não entenderam, chamaram aquilo de corrupção, ficaram com raiva de o Brasil estar patrocinando países que precisavam do nosso auxílio, das nossas leis, dos nossos direitos humanos. Zombaram disso, falaram que era uma ditadura gay que estava se instalando, que aquele governo não tinha princípios cristãos. Agora estão aí com o governo com princípio cristão e o Brasil todo endividado, o ministro Paulo Guedes querendo arrancar dinheiro de quem não tem, porque dos que tem eles deixam todos protegidos. Eu não estou dizendo de voltar ao governo anterior, não. O que eu estou dizendo é, esse povo não tirou o governo anterior lutando contra a corrupção, porque agora as igrejas todas se juntaram para defender um governo que é igual ou piormente corrupto. Né? Não vem com essas notícias, o Porto de Cuba, blá, blá, blá. São notícias mentirosas, porque o que aconteceu, por exemplo, no Porto de Cuba é que empresas brasileiras estavam dando emprego para o Brasil lá. Né? E até para encerrar aqui, eu ainda quero te dizer uma última coisa. Naquilo que a pessoa cometeu de corrupção, ela tem de ser punida. Mas aquilo que ela acertou, não aceite difamação. Porque, se a promessa de Deus que o Brasil ia ser tão próximo que ele ia emprestar para os países, você queria o quê? Que o Brasil emprestasse dinheiro igual o Bolsonaro fez atualmente, né? O Brasil mandasse dinheiro para o Líbano, que é um país rico? O Brasil vai emprestar dinheiro para quem? Para a Arábia Saudita? Ou o Brasil esteve correto quando emprestou dinheiro para Cuba e para vários países africanos? Mas isso para vocês é crime, né? Mas é promessa de Deus cumprida. E quando o cumprimento chegou, aí os crentes começaram a chamar isso de corrupção. Mas é engraçado que o governo que ele apoia foi lá abrir a caixa preta do BNDES e, para surpresa e desapontamento de todos eles não acharam nada de errado lá. Acharam de errado em pessoas que não tinham a ver com a esquerda, como o velho da Havan, como o João Dória, como o Luciano Huck, que na verdade foi empréstimo que eles fizeram e já devem ter devolvido o dinheiro. Então, ou seja, não tem nada de errado com o BNDES. Essa que é a verdade, que eles nem publicaram tanto. O que teve de errado é que o Bolsonaro gastou quase 50 milhões de dólares para quê? Para não descobrir nada de errado no BNDES. Mas foram as fofocas do BNDES que tiraram os governos anteriores. Né? O que eles fizeram de corrupto tem de ser punido tanto quanto agora. Mas aí o homem que está bravo de ser chamado de endemoniado não fica bravo de estar sendo a mentira ambulante, semelhante a Satanás. E isso é muito trágico, mas isso é sério. E eu falo isso com o coração de quem ama a Deus e quer ver o Brasil livre, não só desse governo falsário, como desses pastores que estão apoiando todo esse absurdo em nome de conveniências pessoais. E o que eu estou te dizendo? Davi disse que a mão do Senhor iria recair sobre os irmãos que estavam fazendo maldade. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade.
porque tem muita gente boa e muita gente honesta caindo como se fosse perversa na mão dos filhos da maldade, como diz o versículo anterior, né? O Senhor vai cobrar de todo crente, inclusive da senhora doutora Cindy Jacobs, que vai se aliando a gente perversa que usa o nome de Deus e traz você para cá para pregar. E aí, na hora que a sua profecia se cumpre, vocês chamam aquilo de corrupção. Vocês acham que Deus não vai cobrar de vocês, não? A única diferença é que vocês não enxergam nada. Deus cobra e vocês morrem como sofredores. Ai, nós somos a igreja perseguida. Não são. Vocês são a igreja perseguidora, como Joabe, o filho de Zeruia, perseguindo gente correta. Deus até deixa vocês matarem alguns, mas Ele vai cobrar de vocês isso. Preste atenção. O que eu estou te dizendo aqui? Eu estou elogiando a pastora Cindy Jacobs. Ela entregou uma profecia verdadeira e a profecia se cumpriu. Agora que eu estou aqui também é anunciando juízo sobre todo aquele que ignora o cumprimento da profecia, né? Que não souberam compreender a visitação do Senhor naquele período, ficaram implicando com picuinhas, porque hoje nós temos um presidente da boca porca, uma besta ambulante, mas porque ele tem um jeitinho de sofrido de cristão, ele é um perseguidor da verdadeira igreja, ele se aliou a todos os pastores que sempre fizeram mal a esta nação, e vocês o reputam como pessoas justas, tanto a eles quanto aos pastores que eles apadrinham ou por eles são apadrinhados. O Senhor vai cobrar da geração evangélica deste país, que quer tomar o poder. Quanto a mim e a você, a gente continue assim, denunciando, mas seguindo a Jesus, fazendo a obra de Jesus, porque este governo pode até estar aí sob a permissão de Deus. Mas eu queria te lembrar, o anticristo também vai reinar sob a permissão de Deus. Portanto, nem Bolsonaro, nem anticristo devem ser adorados só porque eles estão aí sob a permissão de Deus. Por que Deus vai permitir mesmo? Porque Deus está olhando para os corações cegos, o mesmo tipo de coração que historicamente crucificou Jesus, que não recebe as coisas que Jesus faz, que chama as coisas que Jesus faz de corrupção, que foi emprestar para países que precisavam, chamam isso de corrupção, mas ficam saudando e adorando bestas. Ah, esse é o rei que nós queremos, esse é o presidente, reine ele e a sua família sobre nós, golpe militar com Bolsonaro e seus filhos. Vão pagar muito caro. E aí isso significa o cumprimento da profecia da pastora aí, que já se cumpriu. Daqui pra frente é uma outra coisa que a gente vai ter que aguardar. Acho que nem tem profecia daqui pra frente, não vai ter só vidas proféticas, vidas que amam a Jesus, vidas que se empenham por Jesus, como Davi, né? Mas assim como Davi lamentou, embora aparentemente derrotado pelos filhos de Zeruia, ele fala assim: eu sou fraco diante desses filhos de Zeruia. Eu também confesso, sou fraco diante de Silas Malafaia. Sou fraco diante do bonzinho, porém alienadinho e opressor de mulheres, pastor Cláudio Duarte. Sou fraco diante de Damares, que mentiu e prosperou, Damares Alves, né? Sou fraco diante deste governo que conseguiu aparelhar até a justiça lutando pela mentira. Silas Malafaia lutando por um deputado que desrespeitou o juiz do Supremo para ele ser solto. Eu sou fraco diante de toda essa gente, mas eu e você que estamos buscando a Jesus, vamos perseverar. A gente nem precisa prosperar, a gente só precisa perseverar. Perseverar e fazer a obra do Senhor em meio a um bando de crente ingrato que fica acreditando em espírito do anticristo. Pense nisso e visite este canal. Dê uma olhadinha aí na lista, na playlist de 1º e 2º Samuel, tem muita mensagem boa para a sua alma. Compartilhe os vídeos que você for gostando e acesse as minhas redes sociais se você quiser falar comigo. Tenho aí o link do Facebook, do Instagram, do Twitter e esse meu canal do YouTube. E que o Senhor te abençoe.